Na capacitação tecnológica, o assunto continua sendo água. Vamos falar de recursos hídricos no mundo, no Brasil e no bioma cerrado. Acompanhe. Olá, meu nome é Jorge Werneck, eu sou pesquisador da Embrapa Cerrados na área de hidrologia e hoje nós vamos falar sobre a questão dos recursos hídricos no bioma cerrado. Bom, como roteiro da nossa aula, nós vamos falar sobre a distribuição da água no planeta, sobre a distribuição da água no Brasil, sobre a gestão de recursos hídricos no Brasil, sobre a importância dos recursos hídricos do Cerrado para o Brasil e sobre a caracterização hidrológica, né, do bioma, dentro do bioma cerrado, e dos desafios de gestão de recursos hídricos dentro do nosso bioma. Bom, então, inicialmente, nós vamos tratar da questão da água no mundo, entender as escalas, de uma forma bastante geral, para que todos compreendam como é que funciona o ciclo da água, o ciclo hidrológico, e como nós estamos inseridos dentro desse ciclo. Bem, todos sabem, né, que a superfície da Terra é praticamente água. Em torno de 70% da superfície terrestre é de água. Só que com tanta água assim, nós temos a questão da distribuição da água no planeta, que é desigual, né? Se uma pessoa olhar do espaço para a Terra, vai ver aquele monte de água e nunca vai imaginar, talvez, daquela escala, que aqui nós temos problemas, nós temos regiões com déficit hídrico, déficit de água, né? Mas temos várias regiões do planeta com uma determinada situação de escassez. Então, cerca de 1/3 da área continental, da área de terra, efetivamente, nós temos uma condição não tão boa em termos hidrológicos, apesar da grande quantidade de água na Terra, que praticamente não varia ao longo dos anos e ao longo dos séculos, né? Então, a quantidade de água na Terra é aproximadamente a mesma desde sempre. Só que como que ela está distribuída? Né? Cerca de 97,5% da água na Terra está nos oceanos, que é uma água que a gente não consegue consumir de forma direta para nosso uso, para o nosso consumo e para o uso das nossas atividades econômicas, né? E é difícil imaginar alguma atividade econômica que não precise de água no seu desenvolvimento, além da questão de todos os seres da Terra que precisam de água para sobreviver. Então, dessa água toda existente na Terra, só 2,5% é de água doce. E desses 2,5%, quase 70% estão nas calotas polares, estão numa forma que não está disponível, está numa forma não disponível para o uso humano, e quase 30% estão intrínsecas no solo, numa forma também não disponível para o homem. Então, de toda a água do planeta, aproximadamente 1% apenas realmente está disponível para o homem. Então, daquela visão lá do espaço, em que você via aquela quantidade de água imensa sobre a Terra, só 1% realmente está disponível para uso antrópico. Se a gente somar a vazão de todos os rios, que é a forma mais fácil da gente ter acesso à água, é por meio da água que está disponível correndo pelos rios. Se somarmos a vazão de todos os rios do mundo, nós vamos ter esse valor de 42.600 quilômetros cúbicos por ano, tá? Que é uma quantidade bastante alta, mas como vamos ver para frente, também tem toda uma questão de como que essa água está distribuída sobre o globo terrestre e como que o consumo de água também está disponível dentro desse ambiente. Né? Então, temos uma coisa básica, que é a questão do ciclo da água, que é fundamental o conhecimento sobre esse ciclo, que o que acontece? A água, enfim, precipita, né? Cai a chuva sobre a terra, parte dessa água escoa, parte dessa água infiltra, vai abastecer os lençóis freáticos, e depois uma parte dessa água volta para a atmosfera, né, evapora ou evapotranspira, transpira quando passa por dentro das plantas, por exemplo, e aí ela precipita novamente e assim forma-se esse ciclo da água, o ciclo hidrológico.
tá? Só que há uma diferença entre água e recurso hídrico. Nem toda a água existente, como nós vimos anteriormente, está disponível para o uso antrópico. Quando ela está disponível para o uso do homem, aí sim ela se torna um recurso. E a gente não pode usar todo esse recurso. A gente tem que manter água dentro dos rios, tem que manter água no solo, tem que manter água nos seus ambientes para que os ecossistemas funcionem de uma forma adequada, né? Se você secar um rio, você pode matar todos os animais que vivem e que dependem, todas as plantas que dependem daquela água. Então, é só uma parcela da água que efetivamente é recurso hídrico. Tá? E é esse recurso que dá aquele valor de 42.600 quilômetros cúbicos por ano, aproximadamente. E qual é a situação do Brasil, né, em relação ao mundo? Né? Quanto que dessa vazão que corre nos rios do mundo que corre dentro do território brasileiro? Aí nós temos dois dados, duas informações que são interessantes. Né? Se somarmos a vazão de todos os rios do Brasil, nós temos 8.130 quilômetros cúbicos por ano. E isso representa em torno de 19% daqueles 42.600 quilômetros cúbicos por ano. Só que nem tudo isso é produzido dentro do território brasileiro. Porque, por exemplo, na Amazônia, nós estamos águas abaixo, né? A água que é gerada, que é produzida na região andina de vários países, ela brota lá e depois vem correndo e vem abastecer nossos rios, o rio, a bacia amazônica, aqui no território brasileiro. Então, por isso que tem essa diferença entre a produção hídrica nacional e a disponibilidade hídrica nacional. A produção hídrica nacional é aproximadamente 13,5% da produção hídrica mundial. Em termos de disponibilidade, a nossa disponibilidade é maior justamente por isso, porque nós estamos águas abaixo numa bacia tão grande e importante como a bacia amazônica. Então, nós temos de disponibilidade em torno de 19% da água que corre nos rios do mundo, que é uma situação que faz a gente pensar que é bastante confortável. Mas, mais uma vez, nós temos que lembrar que essa água não está muito bem distribuída no território. E temos que pensar também na demanda de água, onde é que as pessoas vivem. Então, só na bacia amazônica nós temos 15%, quer dizer, 15% da água do mundo está na bacia amazônica, e que representa mais de 80% da água disponível no Brasil. Está numa região onde mora menos de 7% da nossa população. Então, significa que o restante do Brasil não tem a mesma relação entre oferta e demanda que nós temos na bacia amazônica. E é importante a gente entender esses conceitos, porque durante muito tempo a cultura da abundância, né? Porque se você olha numa escala nacional, você vai falar, não, o Brasil também não tem problema de água. Uma quantidade de água dessa para essa população está mais que suficiente. Só que nem a população está distribuída de forma uniforme e nem a disponibilidade de água. Tá? Aqui nós temos um mapa mostrando como é que é a produção hídrica dentro do território brasileiro. Né? E vemos que na região amazônica a gente tem uma produção hídrica por área, né? Porque para poder comparar todas as regiões, a gente dividiu a quantidade de água que flui pelos rios pela área das suas bacias hidrográficas. Então, a produção hídrica na região amazônica, por exemplo, é muito maior do que a produção hídrica na região semiárida, onde chove menos, onde os solos são diferenciados, né? Então, nessa escala, a gente já consegue ter uma ideia de aonde a gente tem mais água disponível para o uso. Então, com esses dados, né, a gente pode ver que variam de 0,5 litros por segundo por quilômetro quadrado até 30 litros por segundo por quilômetro quadrado. Ou seja, numa bacia de mesma área, na região nordeste e na região amazônica, a vazão que a gente vai ter disponível na região amazônica pode ser até 60 vezes maior do que a vazão que nós teremos numa bacia de mesma área dentro da região semiárida brasileira. Então, isso é muito importante para a gente começar a pensar na questão de capacidade de suporte das nossas bacias hidrográficas. Quantas pessoas podem morar naquela bacia, quanto que a gente pode usar para os diversos fins, sejam para irrigação, ou seja para abastecimento humano, ou para a indústria
também. Né? Então, os principais fatores que definem esse comportamento hidrológico, né, a gente pode citar alguns, como o clima, o relevo, os solos, a vegetação, são fatores fundamentais para que a gente... que são fatores que determinam como é que é o comportamento hidrológico de cada região brasileira. Né? E a questão de gestão de recursos hídricos, como é que é isso? Como é que isso funciona? Né? Se eu tenho, fazendo uma analogia, se eu tenho um copo d'água para uma pessoa, eu não tenho problema de conflito. Essa pessoa vai lá, toma seu copo d'água. O problema é se, dá um tempo, eu tenho várias pessoas querendo aquele mesmo copo d'água. Porque o copo d'água não vai variar, que seria a oferta ambiental, seria a capacidade de suporte de uma determinada bacia num determinado momento. Então, se a gente tem essa capacidade de suporte, uma pessoa é atendida tranquilamente. Se forem 10, 15, 20, na medida que isso vai aumentando, né, isso começa a ficar um pouco restritivo, porque as pessoas já não se saciam mais com um golinho d'água cada um, talvez não seja suficiente para atender a todos. E o que está acontecendo? A população mundial está aumentando e as demandas estão aumentando e a quantidade de água no planeta, como já foi dito antes, nas bacias hidrográficas, ela não tende a aumentar. No longo prazo, ela tende a ser aproximadamente a mesma, tem um comportamento cíclico, como no caso do Cerrado, onde a chuva também varia, as vazões do rio também variam. E para cuidar dessa questão, desses conflitos, de como fazer o ordenamento do uso dessa água, nós precisamos de normas. Né? Então, vou falar rapidamente sobre a questão da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Dar só uma pequena pincelada. Recomendo a todos que façam a leitura da Lei 9433, que é a Lei das Águas do Brasil, tá? que dão todo o embasamento normativo para a gente tratar essas questões de conflito pelo uso da água. Né? E aqui nós temos alguns exemplos de usos e usuários dos recursos hídricos. Né? Temos usos para indústria, para irrigação, para lazer, turismo, pesca, uso doméstico, dessedentação animal, geração hidrelétrica, diluição de efluentes, transporte, e temos que lembrar, né, geralmente é uma classe de uso que não tem muita voz, muitas vezes, que é a questão ambiental também, que a gente tem que manter uma determinada quantidade de água nos rios, a gente não pode usar toda a água, senão a gente pode acabar com uma comunidade, causar um desequilíbrio ambiental tão grande que os impactos depois retornam contra o próprio homem. E como é que estão os usos da água no Brasil? Tá? No Brasil nós temos, são dados da Agência Nacional de Águas, de 2013, bastante recentes, em termos de retirada de água dos rios, um pouco mais de 2.300 metros cúbicos por segundo. Tá? E em termos de consumo, 1.100 metros cúbicos por segundo aproximadamente. E esses dados, por que eles são diferentes? Porque parte da água que é retirada, ela retorna para o rio. Por isso que a retirada é maior do que o consumo efetivo. A gente considera consumo quando a gente tira uma determinada quantidade de água do rio e o consumo é a água que não retorna para o rio com a qualidade, a quantidade com a qual ela foi retirada. Então, por isso que nós temos essa diferença. E nesse ponto, o setor agrícola tem um papel fundamental, porque mais de 80% da água que é consumida no Brasil atualmente é para fins agrícolas, ou é no meio rural. Né? Em torno de 70% para irrigação e 10% para dessedentação animal e quase 2% para abastecimento das comunidades rurais. Então, é muito importante que se faça um uso racional realmente da água dentro do setor agrícola e aí com um destaque ainda maior para a questão da irrigação. E esse dado de 70% é algo que se repete se for, no mundo, porque se formos analisar o consumo de água no mundo, também a irrigação responde por cerca de 70% da água consumida em todo o mundo. Lembrando que a gente tem muito mais água que isso. O grande problema, mais uma vez, é a questão da distribuição. Aonde você está consumindo, se tem disponibilidade suficiente.
Aqui nós temos a evolução da área irrigada no Brasil, quer dizer, uma prática que, na medida que a agricultura vai se modernizando também, ela se apresenta como uma prática bastante importante, né? E mais para frente a gente vai dizer por que no Cerrado isso é tão relevante, porque as características de solo, clima e outros do bioma Cerrado, eles acabam favorecendo a ampliação dessa área. E é importante dizer que nós temos um potencial estimado no Brasil de aproximadamente 30 milhões de hectares a serem irrigados, né? E hoje a gente usa menos de 20% desse potencial, que é em torno de 6 milhões de hectares. Então nós temos ainda um potencial para avanço da agricultura irrigada no país bastante significativo. E avaliando essa questão da disponibilidade com a demanda hídrica, por exemplo, para abastecimento humano no território brasileiro, né, a gente vê que nós já temos várias unidades da federação com risco de conflito pelo uso da água. E eles vêm efetivamente acontecendo, principalmente nessas regiões. Hoje em dia nós já temos outras regiões entrando em quadros críticos, mas lembrando que aqui a gente está trabalhando num nível estadual. Tá? Então a gente passou do nível nacional, o nível de Brasil, que mostrava que o Brasil tinha muita água, né, em relação à demanda, em relação às pessoas que aqui habitam. E agora, quando a gente começa a analisar já numa escala estadual, a gente já consegue ver algumas zonas de risco de conflito ou de estresse hídrico, segundo parâmetros da Unesco, que são eles os estados do Nordeste, onde temos influência da região semiárida, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. E no centro do Brasil, no coração do bioma Cerrado, nós temos o Distrito Federal, como a terceira pior unidade da federação em termos de disponibilidade hídrica por habitante ano. Sendo que o Distrito Federal é uma região que foi planejada para ter 500 mil habitantes e hoje já está chegando próximo a 3 milhões de habitantes.